Olá, corredores e corredoras, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Quilômetro 41, o podcast do corredor amador. Eu sou André Moraes, sou médico corredor, estou aqui com Murilo Groches, treinador de corrida e corredor, e hoje a gente tem um tema sensacional. A gente já fez um episódio sobre maratona. A gente sabe que a maratona às vezes é um desafio que está lá na frente ou que eventualmente muitos corredores nem têm vontade de correr, né? Então vamos fazer um episódio inteirinho sobre meia maratona, cobrindo o que vai mudar na sua vida, aspectos de treinamento. Vamos dar algumas dicas no final, se você está indo para sua primeira meia maratona, vamos dar dicas no final. Então vai ser um episódio completo falando sobre tudo que cerca a distância da meia maratona. Tudo bem, Murilo? Como é que você está? Tudo ótimo, André. Prazer estar aqui com você novamente. Fala, ouvintes. Hoje o tema, eu sou um pouco suspeito para falar, porque eu gosto muito da distância da meia maratona. Eu acho que é um equilíbrio ali quase que perfeito, né, entre desafio pontual, uma distância já média longa, uma distância que gera ali um certo frio na barriga quando você se inscreve numa, é uma distância legal, mas também há um certo equilíbrio em relação ao tempo que você gasta ali na sua semana com os treinos, algo que não chega a ser tão penoso ali quanto o ciclo de treinamento para uma maratona. Então é uma distância que eu gosto bastante e eu sei que é a queridinha ali de muitos corredores também. Muito bom, Murilo. É aquela coisa, né? Assim, aqui a gente tem dois tipos. Na verdade, tem vários tipos, né? Tem pessoas que estão começando a correr agora, tem pessoas que estão no seu primeiro 5K indo para os 10K, tem pessoas que estão nos 10K e querem ficar por ali, mas tem aquelas pessoas que ou já correram a meia maratona e estão em busca do seu melhor nessa distância, acho que esse episódio serve a essa pessoa, ou aquela pessoa que quer eventualmente dar esse passo, né? Parece uma coisa, eu acho isso muito curioso, assim, Murilo. A gente tá pensando assim, pô, o cara correu 5 km, já é uma baita conquista, né? Se a gente pensar, né, numa epidemia de sedentarismo e tal, uma pessoa conseguir correr 5 km de forma ininterrupta é super valoroso, assim. Isso tem que ser exaltado, né? E aí a pessoa vai pro 10 e aí o próximo passo óbvio é passar do 10 pro 21, só que é mais do que o dobro, né? Então, assim, não é uma coisa trivial, né? Eu acho que isso, você como treinador, acho que a gente pode até começar por aí, Murilo. Você como treinador, assim, você sabe muito bem o impacto, né? O desafio que a gente vai, a distância entre você sair do 10 e ir pro 21. Claro que tem as provas de 15, né? São Silvestre é uma prova disso. Mas é exceção, né? A grande maioria é de 10 e de 20. Então, assim, começando por isso, assim, Murilo, quando é a hora, a partir do pressuposto que a pessoa quer, quando é a hora de partir para essa distância? Assim, quando que você acha que faz sentido? Legal, André. Eu ouço muitas vezes, né, uma frase que algumas pessoas falam, que eu acho uma frase muito perigosa, né? Que é aquela frase, quem corre 10, corre 21, né? Como se fosse uma transição muito, muito simples, né? Mas como você muito bem falou, é mais do que o dobro da distância. Então, você encarar essa transição dessa forma, né, talvez negligenciar ali esse aumento tão significativo na distância, é um tiro no pé, né? Algo perigoso que pode fazer com que você se machuque durante o processo, se você fizer esse aumento de volume de treinos de forma muito abrupta, pode gerar frustração na pessoa, né? Ela pode se machucar, ela pode não alcançar o seu objetivo, a experiência da meia maratona pode ser desagradável, né? Então aquela pessoa que de repente pode até conseguir completar os 21 quilômetros, mas a que custo, né? Como que ela vai terminar essa prova? Vai terminar super desgastada, passando mal, talvez não valha a pena, e daí ela nunca mais vai querer fazer aquela distância, né? Então assim, André, eu não sugiro que uma pessoa que acabou de fazer seus 10 primeiros quilômetros ali, fez a primeira prova de 10K, já pense ali na sua meia maratona. Eu falo algo em torno ali, da mesma forma que a gente falou para maratona, né, para a pessoa ter pelo menos 2 meias ali bem feitas, tendo feito ciclos de treinamento bem feitos, sem percalços, terminando a prova sem sofrimento, digamos assim, né, ou um sofrimento esperado. Eu digo a mesma coisa para a minha maratona em relação a quantas provas mais ou menos de 10 quilômetros aquela pessoa precisa ter feito anteriormente. E eu diria que algo em torno de 3, 4 provas de 10 quilômetros bem feitas, tendo feito um belo ciclo de treinamento, tendo treinado com frequência, com constância, que é muito importante. Então não é aquela pessoa que
uma semana treina uma vez, na outra semana treina 3, na outra semana não treina e quer compensar, treina 4. Não, aquela pessoa que já tem o hábito da corrida muito bem instaurado na sua rotina de treinos. Isso é muito importante. Até porque, André, para grande parte das pessoas, um ciclo de treinamento para provas de 10 quilômetros, por exemplo, vai envolver ali 3 treinos semanais, né? Claro que há exceções, pessoas que buscam mais performance nos 10 quilômetros, querem ali extrair o máximo do seu potencial, talvez treinem mais vezes na semana. Mas, em média, as pessoas treinam ali de 2 a 3. 3 seria o número ideal, né? Então, assim, não tem como você migrar para uma prova de 21 se você ainda não tem como hábito correr essas 3 vezes na semana. Perfeito. Se aquilo já não faz parte da sua rotina. Porque, provavelmente, você vai talvez aumentar ali para 4 vezes na semana. Né? Ou se você vai manter as 3 vezes, você precisa ter a garantia, a certeza de que você vai conseguir manter essas 3 sessões semanais com frequência durante essa preparação para os 21K. E aí, André, você mencionou as provas intermediárias, né? Provas de 15, de 10 milhas, né? Aproximadamente 16 quilômetros. Hoje em dia até provas de 12, de 14, né? A gente está gravando esse episódio aqui finalzinho de abril. Eu acabei de fazer uma prova de 28 quilômetros da Seven Run, que tinha 7, tinha 14 quilômetros também. Pô, é que né? ainda bem que tem essas provas, né? Isso é só um adendo. Você acha legal que tá aumentando a opção, né? Isso é muito legal. Com certeza, André. Eu acho muito bacana isso. Antigamente era bem raro da gente encontrar essas provas, a não ser assim, né? São Silvestre, Volta da Pampulha, então 15, 18, respectivamente, mas eram exceções. Hoje em dia a gente tem cada vez mais essas provas intermediárias entre os 10K e a meia maratona. E elas são ótimas oportunidades da pessoa fazer essa transição de forma mais cautelosa. Então, assim, acabou ali, fez sua terceira, quarta prova de 10 quilômetros, quer aumentar a distância, vamos fazer um ciclo de preparação para uma prova de 14, uma prova de 15, de 16, vamos fazer umas 2 provas dessas e depois vamos migrar para um ciclo preparatório para meia maratona. Durante o ciclo de treinamento para meia maratona, vamos também inserir uma prova intermediária como preparação, isso também é interessante. Então, hoje em dia, a gente tem várias opções ali dessas provas entre os 10 e os 21 que podem ajudar muito também o atleta que quer fazer essa transição. Com certeza, Murilo. E assim, né? Acho que isso que você falou, talvez, assim, é um ponto que eu acho muito importante, né? Assim, na verdade, tem alguns pontos, mas esse eu acho que, assim, pô, você tá correndo 10. Primeiro momento, primeira coisa que você tem que pensar, você quer aumentar agora? Você tá com essa vontade? Se for uma vontade genuína, faça. Agora não vá pro 21 porque o seu amigo que corria 10 com você foi pro 21. Não vai pro 21 porque é o caminho natural. Você pode ficar nos 10, né? E você vê, né, Murilo? A gente que você é treinador, eu sou um corredor e um entusiasta da corrida. Mas ao mesmo tempo eu acho que tá tudo bem se você quiser correr só 10. Tá tudo bem. Tem muitas pessoas que a São Silvestre já representa o desafio da vida delas. E tá tudo certo. Então, assim... E outra, acho que esse ponto que você falou eu acho muito importante. Se você tá treinando para um 10 e tá perdendo um treino ou outro, ou se já tá flertando com uma lesão, ou se 3 vezes por semana já é o limite do que você vai fazer, pra que você vai pro 21? Né? Então, assim, pra ir pro 21 eu acho isso. Acho que você tem que ter alguma experiência, já tem que ter um tempo de exposição à corrida e você tem que estar com tudo encaixado. Senão não é a hora de aumentar, né? Então, acho que isso é um grande ponto, né? E querendo ou não, gente, 21, isso que o Murilo falou é muito verdadeiro, assim. Eu acho que a meia maratona ela traz um ponto muito legal, que é o desafio, porque é desafiador, né? Ainda mais se você for tentar, né, o seu RP, independentemente de qual é o seu pace, mas o desafio seu desafio individual, mas ao mesmo tempo não é uma coisa tão agressiva, né, como a maratona. Porque a maratona, embora é a minha distância favorita de longe, mas a meia maratona é aquela distância gostosa. É aquela distância que você corre e você fica bem depois. Você corre e você, às vezes, depende muito de como você correu, mas às vezes uma semana depois você está treinando de novo numa boa, né? Então, assim, eu acho que tem muita coisa legal. Eu adoro meia maratona, mas acho que a gente tem que sempre ponderar isso. Quero aproveitar... André, também... Pode falar. Desculpa, só vou levantar uma polêmica aqui também, que é a seguinte. Ao meu ver, né, do meu ponto de vista, assim, como treinador,
Não estou falando em hipótese alguma que meia maratona ou maratona não é saudável, tá? Claro, se feito direitinho, feito de forma progressiva, acompanhamento profissional, etc. Ambas as distâncias, a meia, a maratona, são distâncias que você pode fazer e vai ser algo saudável na sua vida. Uhum. Mas, para a pessoa que só busca qualidade de vida, saúde, melhora ali, talvez, de parâmetros, fez um hemograma ali, quer melhorar colesterol, quer melhorar glicemia, etc. Fez o A seu pessoa. check-up, tá com o colesterol ruim alto, a glicemia tá querendo subir, Perfeito. a pressão já tá começando a Exato. subir, né? Que é o cenário muito Exato. comum, né? Eu, como médico, pego É isso muito comum. diariamente, né? Sim, muitas pessoas começam a correr porque é um esporte democrático, fácil de ser praticado, e começam a correr porque querem melhorar os seus parâmetros de saúde. Para essas pessoas, fazer provas de 5 quilômetros, 10 quilômetros, treinar 3 vezes na semana, tá ótimo, tá excelente. Se ela ainda associar isso com umas 2 sessões de treinamento de força na sua semana, uma pessoa corre, já pratica exercício físico 5 vezes na semana, é excelente. Ela já vai atingir ali o número de minutos sugerido ali pela OMS de exercício na semana. Então, pronto, para essa pessoa tá excelente. Então, assim, você não é obrigado a aumentar a distância, né? Como você disse. Isso é muito individual, Com né? Então, certeza. pensando em saúde, não é necessário, né? Gente, eu vou até aproveitar, Murilo, que você falou isso, que eu acho que isso é uma oportunidade aqui da gente de eu falar isso, assim, aí usando agora meu lado médico, assim. Uhum. Gente, quando você está sedentário e você tem uma recomendação médica de você sair do sedentarismo e praticar atividade física, qual é a recomendação? 150 minutos por semana. 150 minutos por semana. Né? Então, não é muita coisa. Né? Não é muita coisa. Então, assim, se você fizer atividade de 3 vezes por dia ou meia hora, 5 vezes na semana, isso você já está falando de uma mudança brutal. Uhum. Brutal. Né? Então, assim, não precisa treinar para meia maratona. Né? E aí você já está falando de melhora da parte da parte mental, a depressão que a gente falou no episódio com o Dr. Diogo. A gente está falando aí de melhora de glicemia, a gente está falando de ajuda no ajuste no controle do peso. A gente está falando de um monte de coisa boa, né, que você está pegando. Então, realmente, Murilo, eu concordo completamente com você. Né? Uhum. Então, assim, a gente não precisa... A gente até... Vou dar um spoiler aqui. Né? O nosso episódio secreto desse mês vai ser sobre as tendências da corrida. Né? Teve um relatório recente do Strava e a gente vai falar sobre isso, né? Vai ser um episódio inteiro sobre isso, mas eu vou puxar um ponto que a gente vai discutir com maior profundidade lá, que as pessoas estão cada vez mais buscando qualidade de vida. E a qualidade de vida e performance, elas podem coexistir, mas você não precisa de performance para ter qualidade de vida. Então, é possível ter performance e ter qualidade de vida, mas você não precisa buscar performance para ter qualidade de vida. Esse é o ponto Sim. que eu acho que é muito, muito interessante. Pode falar. E André, outra questão também, e se a performance ela é buscada no momento não certo ali da vida daquele atleta, ela pode ir contra, né, a saúde, a qualidade de Sim, vida. sim. A gente falou, por exemplo, no nosso episódio sobre saúde mental, né, de pessoas que se tornam extremamente ansiosas, né, durante a preparação para uma prova. Então, você colocar ali como desafio uma meia maratona no momento errado da sua vida, de repente só porque ali o seu parceiro de treino migrou para essa distância, pode ir totalmente contra ali a sua qualidade de vida. De repente você não está numa fase boa da sua vida, você está dormindo pouco, você está estressado no trabalho, você está se alimentando mal, você está com sobrepeso, aí você começa a treinar para uma meia maratona, você vai se machucar, só vai se frustrar. Uhum. E eu vou trazer aqui uma palavra que o Carlos Dias falou no nosso episódio, quem não escutou ainda, episódio 50, tá imperdível, trouxe muita sabedoria, e uma coisa, ele usou uma palavra que eu adorei, ele falou saborear. Ele usou muito essa expressão ao longo da nossa conversa. Saborear cada quilômetro, saborear cada conquista. E, cara, é tão legal quando a gente testemunha assim, um corredor passando pelas distâncias e saboreando cada uma das distâncias. Vou dar o exemplo aqui da minha cunhada querida Renata, que inclusive é treinada pelo Murilo. E assim, cara, eu vi, porque eu corri com ela a São Silvestre, e depois eu corri com ela a primeira meia maratona. E, cara, cada corrida que ela fez é assim,
sair do 5 e pro 10 foi um desafio. Do 10 pro 15, correr a São Silvestre, ela correu super feliz, chegou super bem, podia ter corrido até mais rápido, dava pra perceber. Que ela falou, sentia que eu podia correr mais, até que não queria parar de correr. Correu a meia maratona super bem, agora tá indo pra segunda meia maratona, que inclusive a gente vai correr junto agora, dia 18 de maio, a gente vai correr a ASICS Golden Run. Cara, é tão legal presenciar, e assim, você vê que é uma pessoa que não precisou parar de treinar em nenhum momento por lesão. Sim. Não se desanimou, se frustrou e parou e largou a corrida e depois voltou. Tá treinando constante, acho que já tem uns 3 anos aí. E subindo as distâncias, correu uma meia, vai correr a segunda. Tá começando a ventilar muito timidamente, eu entendo, porque é complicado mesmo fazer esse outro passo pra maratona. Mas assim, cara, esse é o melhor. Acho que esse é o cenário, assim, nesse sentido. Se a Renata estiver ouvindo, parabéns, porque é o melhor dos mundos. A pessoa tá se desafiando, a pessoa tá esticando a corda, mas num tempo que o corpo dela tá se adaptando. Colocou o quarto treino colocou o quarto treino na rotina. Isso é espetacular, cara. É isso que a gente quer buscar. Então não tenham pressa. Dando exemplo de um outro amigo meu, o cara tinha corrido pela primeira vez um 10K num treino. Aí ele veio falar comigo, isso era fevereiro mais ou menos. Você acha que até o fim do ano dá pra correr uma maratona? Eu falei, cara, eu acho que não dá, mas por que você tá com tanta pressa? Por que você tá com essa pressa toda? Entendeu? Você acabou de começar a correr, cara. Você tá treinando 3 meses. Por que você tá querendo correr maratona? Aproveita o 5, o 10, o 15, o 18, o 20, o 28, o 30, o 42, né? Acho que não adianta ter pressa. É aquilo que a gente fala, né? Que a gente já falou aqui várias vezes, né? Na corrida, a pressa não é uma boa, não combina. Corrida não combina com pressa. Um pouco paradoxal, mas é o que a gente sempre fala aqui e eu acredito muito nisso. Com certeza, André. Eu tenho um outro exemplo aqui curioso. Eu tenho um cliente, uma cliente, na verdade, da Bibério, na assessoria de corrida, que a grande missão, assim, tem sido fazer com que ela se engaje nos treinos. Então, há muito tempo já ela é minha aluna, mas não consegue ali se engajar nos treinos. Ela tenta, mas não consegue. Passa, às vezes, semanas sem treinar, né? E é muito difícil até migrar para uma caminhada na semana, muito difícil, né? E a gente tem conversado bastante sobre isso, para que ela consiga colocar a caminhada e a corrida na sua vida, né? E recentemente ela me fez uma pergunta e falou assim, em quanto tempo você acha que eu estou pronto para uma meia maratona? Então, assim, foi uma coisa extremamente radical, né? E eu falei, olha, a gente até vai falar disso, eu passei uma data para ela, mas eu falei, mas você precisa começar a treinar, e eu preciso ter uma noção, pelo menos, da sua evolução durante uns 3, 4 meses para poder te dar uma previsão um pouco mais precisa, né? Mas assim, a pessoa já pensou muito adiante, a gente está tentando resolver um problema dela conseguir treinar 2 vezes na semana, e aí a pessoa já está pensando numa meia maratona, né? Então é isso, a gente tem que ir aos poucos. Beleza, Murilo. Então, assim, feito esse primeiro... Aí a gente não quer te desestimular, ouvinte querido, não queremos que você desista de correr uma meia maratona. A gente só está ponderando aqui qual é o momento, eu acho que isso é importante. E cada um é livre para fazer o que quiser com a sua vida. A gente quer aqui nossa missão é tornar a jornada do corredor o mais proveitosa, o mais agradável, o mais saudável, com menos lesão, com mais alegria e com mais do que a corrida tem a oferecer. Essa é a nossa missão aqui no quilômetro 41. E aí, Murilo, eu acho que eu quero aproveitar, então, partindo do pressuposto que a pessoa ouviu e falou, não, mas é isso que eu quero, vamos falar um pouquinho, assim, sobre o que vai mudar na rotina de treinos quando a gente passa aí dos 5, dos 10 e a gente começa a pensar numa meia maratona. Começando pelo volume semanal. Beleza, André. Sobre o volume semanal, para uma pessoa que vai correr a sua primeira meia maratona, a gente até pode pensar ainda em manter 3 sessões de corrida na semana. O ideal seria a gente aumentar para 4, tá? A gente aumentar um pouquinho o volume semanal. Mas vamos supor que essa pessoa continue com as 3 sessões, tá? Semanais. Então, se é uma pessoa que tem um pace ali intermediário, uma pessoa que talvez corra ali seus treinos leves para algo em torno de 6 por quilômetro, 6 e pouco por quilômetro, vamos supor que cada um dos treinos da semana dela tem uma distância ali mais ou menos de 7, 8 quilômetros, e nos finais de semana ela vai encarar treinos de ali no máximo 18 quilômetros, tá? Então a gente está falando com uma pessoa
que vai ter ali um volume semanal de 34, 35, 36 quilômetros aproximadamente, tá? Se é uma pessoa que já tem a disponibilidade de tempo, já consegue aumentar para 4 corridas na semana, aí a gente já insere mais uns 8 quilômetros, a gente já vai passar um pouquinho dos 40 quilômetros semanais ali no pico da carga de treinamento dela, tá? 42, 43 quilômetros aproximadamente. Isso para uma pessoa que está indo ali para sua primeira meia, né? Quando a gente fala já de uma pessoa mais experiente, às vezes já correndo com um pace um pouco mais forte, mesmo nos seus treinos leves, né? O ritmo dela numa intensidade leve é um pouco mais rápido. É uma pessoa que tranquilamente, mesmo com 4 sessões na semana, ela vai já chegar perto dos seus 40 altos, 50 quilômetros na semana. E para atletas muito experientes, atletas que já vão fazer ali 5, 6 treinos na semana, aí a gente fala em 60 quilômetros ou até um pouco mais, pensando numa meia maratona. Isso é interessante, Murilo. Eu até vou fazer um contraponto bem curioso. Assim, eu já corri algumas meias maratonas, já corri 2 maratonas e, paradoxalmente, eu estou numa fase final aqui. Agora, esse final de semana, eu vou fazer o meu treino mais longo, que vai dar lá 19 quilômetros, né, para essa minha maratona que eu vou correr agora, dia 18 de maio. E eu estou treinando 3 vezes por semana, corrida. Né? E aí, qual que é o meu intuito de trazer isso aqui? É que, na verdade, é muito variável. Por que que... O que acontece? Eu cheguei a treinar 4 vezes, até 5 vezes eu tentei em alguns momentos e sempre acabava me machucando. Então, eu estou tentando fazer um período longo de base, né? E vou correr estou correndo 3 vezes por semana, com a ressalva de que eu faço 2 treinos de fortalecimento, né? E um treino de elíptico semanal, que inclusive eu faço às quartas-feiras, que é quando a gente grava. Então eu fiz 1 hora de elíptico hoje, né? Que é 1 hora de elíptico bem feito, é uma bela de uma rodagem. Então tem um volume ali de cross-training que está dentro do pacote, né? Mas assim, e o que eu estava olhando esses dias, eu peguei o meu Garmin, aquela parte da projeção de corrida, eu achei muito interessante. Faz 8 semanas que melhora a minha previsão. Por quê? Porque mais importante do que o número de treinos, mais importante do que intensidade, mais importante até talvez do que o volume total é a constância. Então você empilhar semana após semana, após semana, após semana, após semana, ininterrupta, sem perder um treino. Não perdi nenhum treino esse ano. Então, assim, isso tem sido muito interessante. Então, não precisa necessariamente, isso agora é a minha opinião, eu acho que não precisa necessariamente correr 4 vezes, como você mesmo falou, a gente está concordando aqui. E uma outra coisa que eu queria dizer é que, assim, para meia maratona, não precisa de um volumão, né? Às vezes você pega um maratonista, né, que tem cabeça de maratona, que já chegou lá a 70, às vezes até 80 quilômetros na semana, e ele acha que para meia ele precisa rodar 80. Até pode, mas não precisa. Né? Acho que... Exato. Então, assim, o seu longo vai chegar ali, como o meu vai chegar a 18, 19. Eu já fiz longos de 21 preparatórios para meia maratona. Mas não precisa também você fazer 21, né, Murilo? Sim, é exatamente isso, André. Até um outro ponto aqui da nossa pauta, né, que é sobre a distância dos treinos longos, né? Então, da mesma forma que para uma maratona a gente não vai correr ali os 42 quilômetros, né, em treino, e a gente coloca ali alguns quilômetros extras ali nas costas da curva de supercompensação, que a gente já falou em alguns episódios sobre o que se trata, né? E também porque seria muito desgastante fazer um treino tão longo assim durante o ciclo preparatório. Para meia maratona isso também é verdade, principalmente para alguém que está fazendo ali a sua primeira, a segunda, talvez até ainda a terceira meia maratona. Então a gente não vai chegar a fazer os 21 quilômetros, né? A pessoa vai fazer ali 18, 17, 19, como o seu caso, né? Talvez para atletas muito experientes ou que não estejam ali retornando de uma lesão, como o seu caso, né, André? Você já é um atleta mais experiente, pensando assim em cenário assim, de experiência, você seria capaz de fazer 20, 21, ou até um pouco mais, né? Alguns ciclos preparatórios de meia maratona, a gente até pode ultrapassar um pouquinho a distância da prova, né? Mas como você está voltando de lesão, então isso talvez não seja interessante. Então, Exato. assim, treinos em média, máximos ali de 18 quilômetros para uma meia maratona, né? Para uma pessoa, talvez, que tem um pace um pouco mais lento, talvez até 18 quilômetros seja muito, porque ela vai ficar muito tempo correndo.
Exato, vai ficar ali 2 horas e pouco correndo, então talvez ali 16 quilômetros já seja o ideal, né? E para pessoas muito experientes, talvez a gente possa chegar na distância ou ultrapassar ligeiramente. Mas a pessoa não vai fazer um treino de 30 quilômetros, de 30 e poucos quilômetros, como na maratona. Legal, Murilo. Acho que é uma outra coisa Uhum, importante, isso aqui acho que vai muito naquele corredor que às vezes ele tá. Porque assim, me corrija se você achar que eu tô errado, Murilo. Eu acho que a pessoa uhum, que corre 5 corre 10 às vezes ele consegue até aquele cara que corre 3 vezes por semana, mas corre o que dá na cabeça dele. Ele até consegue uhum. fazer uma prova de 5 ele até consegue fazer uma prova de 10. Mas quando ele começa a ir para meia maratona, acho que a importância das variações de treino fica maior, né? Acho Sim. que a Uhum. importância de você ter um treino longo, você ter um treino intervalado, fala um pouquinho sobre isso. Sim, André, com certeza. A exigência da meia maratona é maior nesse sentido, né? Então, você ter ali a periodização do treinamento bem feita é importante, né? Você passar por um período de base, você trabalhar treinos ali em limiar de lactato, você ter ali uma programação bem planejada dos seus treinos longos, né? Que não vão ser cada vez mais longos a cada semana que passa, mas você vai ter também semanas ali mais leves de treino, as semanas regenerativas. Tudo isso é fundamental e se torna mais importante quando as distâncias vão ficando maiores, né? Para os 5 quilômetros, talvez a pessoa possa manter ali um treino num ritmo constante, Uhum. 3 vezes na semana, fazendo ali 3, 4 quilômetros na esteira 3 vezes na semana, pode fazer isso até chegar o dia da prova e vai dar tudo certo, né? Talvez Exato. aqueles se a pessoa, claro, se a pessoa não é sedentária, né? Se a pessoa é fisicamente ativa, aqueles estímulos não vão ser tão desgastantes para o corpo dela, então talvez ela nem necessite de uma semana regenerativa, ela vai passar bem ali só fazendo esses treinos de forma constante e vai conseguir concluir bem a prova, né? Exato. Agora, pensando em meia maratona, já como os esforços já são maiores, o corpo já fica mais debilitado, é muito importante que a gente faça a correta periodização para que a pessoa não regrida, né, o seu condicionamento físico ao invés de progredi-lo. Exato, né? E aí, assim, tem aquela coisa, né? Se bem encaixado, se bem desenhado, essa jornada em direção à meia maratona tem tudo para ser uma jornada muito agradável, né? E, assim, Uhum, vai te trazer a corrida com certeza, né? Quando a pessoa vai para meia maratona, ela vai tomar um espaço na sua vida um pouco maior, né? sim. E isso pode ser muito bom, na verdade, porque pode trazer mais disciplina, mais organização, aquilo que a gente já falou milhões de vezes, então aquela saída de sexta-feira antes de um longo que você sai um pouco, dorme um pouco mais tarde, eventualmente bebe, você vai ter que começar a ponderar um pouco mais, né? Pô, será que eu vou fazer isso mesmo, Uhum, né? Será que é uma boa alternativa, né? Você vai ter que se reorganizar e tal. Só que isso é muito bom, uhum. porque traz uma. Isso eu sinto muito, assim, quando eu tô em meio a um ciclo de uma prova mais longa, seja meia maratona ou maratona, parece que as coisas ficam tudo encaixadas, assim, as suas prioridades ficam muito bem claras, assim, sabe? Não quero fazer isso, eu tenho isso aqui, É. eu vou dar prioridade a isso. Fica até mais fácil de falar não, eventualmente, sabe? Então, Sim, eu assim, concordo, André. Eu acho que é um objetivo que traz uma responsabilidade maior, né? E você acaba se colocando mais ali dentro dos eixos ali, digamos assim, né? exatamente. Então, tendo um objetivo claro, um objetivo que gera esse desconforto, esse frio na barriga, é mais fácil de você renunciar a algumas coisas que vão no sentido contrário, mesmo que temporariamente, né? Exato. Então, eu acho que ajuda bastante também. Concordo com você. Ô Murilo, eu trouxe umas estatísticas aqui, eu fiz uma breve pesquisa e Uhum, eu acho que é muito interessante, né, sobre assim, qual que é o número de vezes a gente está falando de, isso é importante falar, fazer uma ressalva aqui que é muito individual, né? Então assim, a última coisa uhum, que a gente quer aqui é dar uma receita de bolo para a pessoa pegar e sair replicando por aí. sim. Mas para a gente ter uma noção, né? Então assim, que eu encontrei de dados? Em média, quem corre meia maratona, isso aqui são dados que são retirados também do Strava, né? As pessoas correm, né? E o Strava analisa isso e sabe como que a pessoa treinou antes de correr, né? Acaba sendo uma grande Uhum, ferramenta também nesse sentido. Então, quem corre meia maratona no Brasil, em média, corre de 3 a 5 vezes por semana. Então, dá para colocar ali a 4 vezes por semana como acho que 3 e 4 acho que são os mais comuns,
né? Sim. O volume médio de 30 a 40 quilômetros, mas aquelas pessoas que estão realmente buscando performance costumam correr até acima de 45 até 65 quilômetros por semana. Então, assim, você percebe que o volume o corte de cima do corredor que busca performance para meia é mais ou menos o corte médio do cara que corre a maratona completa. Então, assim, Sim. maratona é muito comum uma pessoa correr mais de 60 na semana, né? E podendo chegar muito mais. Então, assim, é realmente muito diferente o treinamento para as duas provas. Então, não dá para colocar, são provas longas, coloca no mesmo pacote. Não, é completamente diferente. E a grande maioria faz pelo menos um treino aí de 18 km antes da prova. Quer dizer que se eu fizer 15, eu vou morrer no dia da prova? Não, não vai. Isso depende muito do seu ritmo, né? Isso é muito diferente, né? Sim, com certeza. Principalmente para quem recebe, e eu sei que o Murilo prescreve assim, né, por tempo e não por distância, a maioria dos treinos, acaba que, se você for rápido, você acaba correndo mais em 1 hora, 1h20, 1h30. Meus treinos agora eles estão de 1h30. Né? Então, assim, não são treinos longuíssimos, né? Eu nem consigo chamar de treino longo. Eu brinco que eu fico com um gostinho de quero mais, assim. Eu termino e falo, pô, acabou, que droga, eu queria correr mais. Mas pra mim já dá 17, 18 quilômetros, né? Porque eu tenho um pace intermediário ali, né? Uma pessoa mais rápida ainda vai correr. Em 1h30 a pessoa corre 20, 21, enfim. Então isso tem muita variação, mas esses são os valores médios. E a gente vê, como eu falei, não é um volume tão absurdo assim, né? É bem conciliável ali com a maioria das vidas, né, das pessoas, ali da rotina. Por isso que eu falei lá no começo, né? Eu acho que é uma distância que casa bem ali com a rotina da grande parte das pessoas. É algo possível, algo viável, sem grandes mudanças ali na rotina, né? Esses dados aí que você trouxe foram bem interessantes, né, André? Bateram bem ali com o que a gente falou anteriormente, né? Então a gente vê que as estatísticas mostram que as pessoas têm seguido bem o que, do ponto de vista técnico, também eu sugeriria, né? Ô Murilo, eu queria aproveitar e perguntar para você, assim, é uma coisa subjetiva, tá, gente? Não é ciência, não. Você como treinador, você sente que quando as pessoas fazem essa migração para meia maratona, você sente que aumenta a incidência de lesão ou você não consegue ver isso com uma clareza, assim? Não consigo ver isso com uma clareza, André, pelo menos não assim nos meus clientes. Até porque eu acho que a pessoa que faz essa transição e faz ela no momento correto, tendo ali como base boas provas de 10 quilômetros, provas intermediárias, como a gente falou anteriormente, é uma pessoa já mais disciplinada, que já tem ali uma experiência um pouco maior, a pessoa que sabe treinar leve, a pessoa que sabe a importância do descanso, a pessoa que dorme, se alimenta bem, na grande maioria das vezes. Então, eu vejo uma incidência maior de lesões, por exemplo, em pessoas iniciantes, né? Pessoas que vão com muita sede ao pote, que acham que não precisam descansar, as pessoas que querem aumentar o volume de treinamento muito rápido, pessoas que não seguem ali muito bem o que eu prescrevo e querem já fazer um treino mais longo, ou querem correr mais forte para que depois eu vá lá e elogie elas, e na verdade eu faço o contrário, vou lá e puxo a orelha delas. Então eu vejo uma incidência de lesões maior até mesmo nos iniciantes, né? Pessoas que muitas vezes não fazem ali a sua rotina de fortalecimento na semana. Então, assim, não vejo essa associação com o aumento da distância para a meia maratona. Interessante, Murilo. Bom, na verdade, tudo vai muito na mesma linha. Acho que tem um outro ponto, né? Que assim, talvez para 5, para 10K, claro que, de novo, depende do nível do atleta, mas estratégias de nutrição, hidratação, suplementação com gel durante a prova, às vezes pro 10K nem dá tempo, né? Depende do ritmo da pessoa, mas eu não costumo tomar gel de carboidrato para prova de 10 km, sendo bem sincero. E também não costumo tomar gel de carboidrato para treinos a menores de 1h20, 1h30. Na verdade, agora mesmo, sendo bem sincero, esse ano eu não tomei nenhum gel de carboidrato ainda. Eu simplesmente não acho necessário. No dia da prova eu vou tomar, né? Mas assim, eu queria que você falasse um pouquinho, assim, Murilo, sobre o que muda, assim, principalmente a gente já tem episódio inteiro sobre hidratação. Vai vir um episódio sobre suplementação com carboidrato em breve. Mas por que essas coisas que às vezes não são tão importantes, a partir da meia começam a se tornar tão importantes?
Perfeito, André. Vamos lá, vou começar com a questão do gel de carboidrato, tá? Realmente, André, provas até 10 quilômetros, pensando que as pessoas em média fazem ali uma prova de 10 quilômetros, talvez para 1 hora, 70 minutos, 1 hora e 10 aproximadamente, a média das pessoas, algumas mais devagar, algumas pessoas um pouco mais rápido. É desnecessário você fazer uma suplementação com gel de carboidrato, porque a refeição que você teve, por exemplo, na noite do dia anterior à prova, já fornece energia suficiente para você concluir aquela distância, né? Se você toma um café da manhã, ingere ali fontes de carboidratos também no dia da Uhum. sua prova, aquilo te dá energia E você extra tem ali para o... você correr aquela distância. Então, assim, E a tem não o ser para glicogênio pessoas também, que... né? Desculpa interromper, mas você tem seus estoques de Perfeito. glicogênio. Então, assim, só para pontuar, gente, o Aham. glicogênio é o nosso gel de carboidrato que fica internamente armazenado. Então, assim, é um acesso Uhum. rápido do corpo que ele tem ali a carboidrato. Esse glicogênio, isso é variável, tem como aumentar esses estoques. A gente até vai fazer um episódio sobre carboload. Mas a Uhum. partir de 1 hora, 1 hora e 20, 1 hora e meia, que você começa a depletar esses estoques, né? Isso é muito variável, tá? A gente não pega esse número Uhum. como um mantra. E aí sim que Uhum. o gel tem o seu benefício, né? Então é mais ou menos por aí. Exato. Exato. Então, assim, eu até tenho alguns alunos que falam, não, eu tomo um gel de carboidrato no meio da prova de 10 quilômetros e me sinto bem, sinto que dá um boost ali. Eu acho que isso tem muito mais efeito placebo, né, psicológico ali, do que fisiológico. E eu falo isso para elas, eu falo assim, olha, se você se sente bem, tá tudo certo. Então toma Uhum, seu gel de carboidrato, seja feliz, né? Às uhum, vezes aquela pessoa que, de repente, por ansiedade, não consegue comer muito na véspera, não se sente bem tomando café da manhã antes da prova, então, uhum, às vezes, antes da corrida, uns 30 minutos antes, um gel de carboidrato pode ser interessante, né? Mas, assim, não é algo necessário para a grande maioria das pessoas. Agora, para a meia maratona, como você muito bem falou, André, a gente começa a acabar ali com os nossos estoques de glicogênio, eles começam a sofrer ali essa redução 1 hora e 20, 1 hora e 30 de treino, pensando que uma pessoa ali vai fazer uma meia maratona em média, talvez ali para 2 horas, 2 horas e pouco, já é interessante a gente fazer essa suplementação de carboidrato ao longo da meia maratona, evitando com que esses estoques se reduzam de forma significativa, porque a gente sabe que quando eles acabam, né, ou chegam muito perto de acabar, é muito difícil da gente manter a nossa intensidade de exercício. Então, aí, você treinar essa estratégia de suplementação de carboidratos durante seu ciclo preparatório para a meia e também fazer uso desses géis durante a meia maratona é algo já importante para alguém que vai encarar essa distância, tá? Outro ponto também, a questão de suplementação de eletrólitos, né? Sódio, potássio, entre outros. É necessário ou não é numa meia maratona? Isso é muito individualzinho. individual. É muito assim. Para a grande maioria das pessoas, não é necessário, tá? Principalmente se você não vai fazer uma prova em clima extremo, um clima muito quente, se você não é uma pessoa que tem uma sudorese muito, muito elevada, né? Agora, eu, por exemplo, já citei isso em outros episódios, tenho uma sudorese extremamente alta, assim, chegando a quase 2 litros por hora, Uhum. que tem um histórico já de queda de performance, de câimbras, etc., em final de provas, mesmo em meia maratona. Então, assim, para mim, já é interessante ir fazendo testes, eu vejo que eu performo muito melhor fazendo essa reposição de sais minerais durante a minha meia maratona. É para poucas pessoas essa necessidade, mas para algumas pessoas pode ser um ponto interessante também. Sobre questão de hidratação, André, a gente já falou sobre hidratação num episódio específico. A gente disse que as diretrizes nos mostram, né, que a gente deve tentar evitar perder mais do que 2% do peso corporal num treino ou numa prova, para que a gente evite ali problemas, principalmente em queda de performance, né? Então, uma pessoa de 80 quilos, por exemplo, tem que evitar perder mais do que 1 litro e 1,6 kg, né? Do seu peso corporal. Mais uma vez, em provas de 5 e 10 quilômetros, apesar de eu, Murilo, como treinador, pelo menos em 10 quilômetros, já sugeri com que o atleta beba água durante aquela distância, mesmo que seja pouco, mas que essa pessoa beba um pouco de água durante a corrida, até como uma forma dela se acostumar, se habituar, treinar o seu sistema digestório a receber esse líquido e absorvê-lo de forma adequada, já pensando em provas maiores, futuras. Então, para 10 quilômetros, eu já faço essa recomendação. Para meia maratona, isso é indispensável, né? Então, assim, você não beber água durante uma meia maratona, ao meu ver, é algo
perigoso, né? Que pode fazer com que você tenha uma queda de performance bem significativa no final do seu trajeto. Então, mesmo pensando numa pessoa de sudorese média ali, bem provável, se ela não beber água, ela vai ter uma perda maior do que 2% do seu peso corporal. Então, para a maioria das pessoas, talvez não haja uma necessidade de uma reposição hídrica muito elevada, mas ela se torna importante numa meia maratona. Murilo, queria complementar em relação à parte do gel de carboidrato. Acho que tem que pontuar um ponto aqui que eu acho que é bem relevante, bem importante. Se você nunca usou o gel de carboidrato numa prova, porque você só correu 10K, você vai usar pela primeira vez, eu sugiro que você fique, porque assim, a recomendação é de 30 a 60 gramas de carboidrato por hora de atividade, né? E se você pensar, vamos pensar aqui na meia maratona de 2 horas, né? Que se você vai correr uma meia maratona de 2 horas, os gels brasileiros, embora existam diferentes, eles têm entre 20 e 25. Então, você teria que tomar, para ficar dentro dessa faixa, 2 gels por hora. Então, você teria que consumir 4 géis ao longo das 2 horas de atividade. Só que eu acho que a pessoa tem que testar isso antes. E a pessoa tem que se conhecer, né? Então, assim, tem pessoas que um gel a pessoa já começa a querer ir no banheiro. 2 géis é parada para número 2, né? É o que eu sempre falo. Eu posso tomar 8 que não acontece nada. Assim, não acontece nada, só vou ficar sem fome. E um pouco enjoado do sabor. Mas nunca tive diarreia. Eu já cheguei a tomar em maratona, cheguei a tomar 7 sachês durante uma maratona, tá? Então, assim, vai fazer sua primeira? Cara, leva 2, tá ótimo. Mas não vai dar 60, não precisa ir para essa parte mais superior. Depois, na sua próxima, senti que caiu meu rendimento, tô querendo... tá legal, testa 3. 3 fui melhor ainda, então testa 4. Então, assim, vai com calma, né? Assim, e, de novo, teste os seus géis. Eu acabei de falar aqui que eu não usei gel nenhum dos meus treinos agora para essa maratona que eu vou correr em breve, meia maratona que eu vou correr em breve. Mas porque, assim, eu sei que eu não vou passar mal. Eu já tomei toneladas de gel de carboidrato, eu nunca passei mal. Então, como eu estou fazendo treinos curtos, eu não sinto a necessidade, e eu vou ser transparente aqui, que eu não quero gastar dinheiro mesmo. Então, assim, eu não quero gastar dinheiro com caro, gel. Um gel bom hoje em dia é caro. Exatamente. Então, assim, o que eu vou fazer na minha prova? Eu vou tomar, no início da prova, um com cafeína, porque a gente tem episódio sobre cafeína, aliás, esse episódio é muito bom, sobre cafeína como suplementação, e essa cafeína ela vai entrar e vai ter o seu pico ali mais ou menos os seus 40 minutos, que é onde eu vou estar mais ou menos ali no meio da prova. E no meio da prova eu vou tomar mais um. E ponto. Porque eu não vejo necessidade de tomar mais do que 2 sachês para mim. Então, assim, descubra o seu melhor. E comece pela banda inferior. Acho que essa é a recomendação. Lembrando que, assim, depende do tempo da prova também, né? Então, assim, eu também só tomo 2 porque eu corro em menos de 2 horas. Se você corre em 3 horas, você vai ter que aumentar a sua reposição. Com certeza. E não testa gel novo no dia da prova. Não faça isso. Não é nem... não estamos falando só de marcas diferentes, mas sabores diferentes. Sim, tá? sim, com certeza. É impressionante. Sabores, consistências diferentes. Tem uma marca tem 1 milhão de tipos diferentes de géis. Então, assim, teste aquilo e teste os géis e veja aquilo que melhor se adequa para você. Legal. Murilo, um breve comentário, que assim, a gente tem também um episódio, você vê que a gente está criando uma biblioteca virtual de conhecimento sobre corrida, né? E assim, a gente sempre estimula os nossos ouvintes a gente vai falar um pouquinho agora de zona de treinamento. Talvez você não entenda nada. Tem um episódio inteiro de zona de treinamento que vai te ajudar a entender. Mas assim, é muito legal falar disso, porque por que eu botei na pauta? Porque eu já falei isso aqui milhões de vezes, mas infelizmente é o que eu vejo mesmo. Toda meia maratona que eu corro, toda maratona que eu corro, eu vejo as pessoas saindo com cara, com pace, com padrão de respiratório de pessoa que está correndo 10K. Então o cara está no quilômetro 2 da meia maratona e está assim. Se tá com aquela cara assim, dente cerrado, cara de ódio, esse cara vai quebrar. Provavelmente. Sim. Provavelmente esse cara vai quebrar. É só você... Assiste lá teve agora a maratona de Boston e a maratona de Londres. O cara tá lá correndo a maratona. Olha o semblante dele. O cara tá lá.
né? Claro que no final, às vezes, a coisa aperta, né? Mas assim, a pessoa não tá correndo, não tá correndo em Z4. Eu acho que é o grande erro da meia maratona. É o cara correr, eu vejo muito isso. O cara corre a meia maratona em ritmo de prova de 10K. Fala um pouquinho Exato. sobre isso, Murilo. André, você falou do padrão respiratório, né? Isso é bem engraçado, assim, meia maratona e maratona, você percebe logo no começo aquelas pessoas que com 99% de certeza vão quebrar na prova, né? Vão ter uma queda bem significativa no ritmo, muitas vezes, na pior das hipóteses, não vão nem terminar aquela prova, porque elas estão correndo, assim, acima do segundo limiar ventilatório, elas já estão ali acumulando lactato de forma bem descompensada na sua corrente sanguínea, por mais bem treinado, né, ou treinada essa pessoa seja, ela dificilmente vai conseguir manter esse ritmo de prova por mais de 1 hora de duração, Exato. né? Então, assim, ela não vai sustentar isso, né? E, assim, isso eu tô falando de uma pessoa muito, muito bem treinada que consegue manter ali um ritmo próximo ao segundo limiar ventilatório, até um pouco acima, que vai conseguir sustentar por 1 hora. A maioria das pessoas vai sustentar isso por 30, 40 minutos. Depois Exatamente. o ritmo vai cair bem significativamente, né? Então, assim, tem que tomar bastante cuidado. Uma meia maratona, você tem que fazer um pouco abaixo do seu segundo limiar ventilatório. Isso a gente está falando de uma pessoa muito bem treinada. Talvez ali no final de prova, no sprint final, nos últimos quilômetros, você pode ali acelerar um pouco o seu ritmo e já ir para um ritmo que você já fica um pouco mais ofegante, etc. Agora, para grande parcela das pessoas, ou pessoas que estão indo para uma primeira meia maratona, vá para um ritmo ligeiramente igual ou ligeiramente mais forte do que o seu ritmo leve, o seu ritmo de baixa intensidade, seu ritmo de treinos longos, seu ritmo de rodagem. Não arrisque fazer um ritmo muito maior do que esse, né? A sua primeira prova, o principal objetivo é você terminar bem, né? Exato. Concluir aquela distância. Essa já vai ser a grande conquista da vez. E aí, em outras meias, aí sim você pode tentar arriscar um ritmo um pouquinho mais forte, né? Mas essa questão do padrão respiratório, de você já começar uma prova de 21 já muito ofegante ou ligeiramente ofegante, está errado, né? Você tem que tomar cuidado com isso, porque vai com certeza impactar ali do meio para o final da sua prova. Exatamente, assim. E assim como na maratona você passa na meia, eu lembro das duas que eu corri, eu passei na meia assim com a sensação de, meu Deus, parece que não aconteceu nada. E a coisa muda, gente. A coisa muda, né? Eu brinco que a maratona começa no quilômetro 30, né? Então, assim, a meia maratona, você vai passar ali nos 10,5 km, você tem que passar bem. Se você passar na meia maratona, né? Nos 10,5 km, e tá, meu Deus do céu, alguma coisa tá errada. Né? Eu até recebi, Murilo, um direct no Instagram de uma ouvinte nossa, mandou um textão agradecendo pra gente. Eu fiquei mó feliz, assim, porque eu sinto que quando alguém manda esses textões assim, agradecendo, eu vejo que a gente tá no caminho certo. Falando que ela já tinha corrido algumas meias maratonas e que tinha sido uma experiência não das mais agradáveis. E que dessa vez ela ouviu a gente falando do split negativo, né? Que é quando você faz a segunda metade da prova mais forte. E que foi completamente diferente. Falei assim, eu saí com calma, terminei forte, melhorei meu tempo e fiquei feliz. Assim, então, assim, isso é uma dica importante, assim, para quem tá indo para sua primeira meia maratona. Se for a primeira mesmo, vai conservador, cara. Vai conservador, você vai ter um dia muito mais agradável, você vai ter uma experiência muito mais agradável, você vai... Provavelmente, a chance de você querer correr uma outra meia depois é muito maior e também é muito mais saudável, né? Teve aquele... Não sei se chegou a ver isso, Murilo, aquele vídeo que viralizou da corrida da mulher em algum lugar, que era uma prova de 3K. E as pessoas chegando assim, chegando e desmaiando, chegando assim, toda torta, com a cara torta, assim, totalmente... E assim, e as pessoas incentivando e pegando as mulheres para tentar completar os 3 km e a pessoa passando mal. Isso não é bonito, isso não é legal, gente. Isso é ruim. Não. Entendeu? Com certeza. Claro que não é pra você chegar e falar, nossa, parece que não aconteceu nada. Aí realmente você foi muito conservador. Mas não é o que eu vejo. Não é o que eu vejo. Sim. André, uma outra questão interessante, que na meia maratona, para grande parcela das pessoas já acontece, para maratona muito mais, né? Dificilmente para essas distâncias médias, longas, o que vai fazer você talvez quebrar ou você se sentir estafado no final da prova, não é uma questão
digamos assim, de fadiga central, não é porque o seu cardio não aguenta, ou porque não é uma sensação assim de, nossa, estou muito ofegante, estou muito cansado, não suporto essa intensidade. É uma questão muito mais ali de fadiga muscular, de realmente você sentir uma dificuldade de manter o ritmo ou de aumentar o ritmo porque te falta energia, sabe? Você não acabaram seus estoques de glicogênio muscular, como a gente falou, é uma fadiga metabólica, digamos assim, até mesmo mental também, a mente também jogando contra. Então, o tipo de cansaço que te limita numa prova de 5 quilômetros é totalmente diferente do que te limita numa prova de 21 e de 42 quilômetros, né? São desconfortos totalmente diferentes. Porque numa prova de 5, você dificilmente vai. Vamos supor que você bata seu recorde nos 5 km. O cara foi lá e correu para 19 minutos os seus 5 km, bateu o seu RP. Dificilmente no final ele vai falar: nossa, acabaram aqui meus estoques de glicogênio, eu não estava suportando mais. Não, é uma fadiga diferente, né? Outra coisa. Murilo, isso é completamente diferente. Assim, conforme você vai acumulando experiência, você vai percebendo isso. Eu lembro como se fosse hoje o meu primeiro ciclo para meia. E o meu primeiro longo, eu lembro desse treino, foi muito emblemático. Eu acordei com medo. Eu falei, gente, eu vou correr 18. Pra mim, naquela época, e mesmo, né? Uma distância significativa. Mas naquela época, pra mim, era uma coisa inimaginável. Eu falei, meu Deus do céu, 18 quilômetros. E eu lembro de sentir exatamente isso, Murilo. De sentir. Eu acho que, inclusive, na época, eu até comentei com você. Falei assim, nossa, Murilo, é estranho, porque eu sinto a minha respiração ok, o meu coração, minha frequência não tá tão alta, mas eu fico com a perna cansada. E o que me limita é a perna. Então é isso que o Murilo estava falando, assim. Você, quando for correr a meia, se você sair e, de novo, no quilômetro 3, você estiver assim, tá errado. Você tá correndo com ritmo de 10K. Você tá, às vezes, correndo com ritmo de 5K, uma meia maratona. Né? E lembrando que o ritmo de 5K e 10K é variável para cada um. Então, a sensação da meia maratona, no final, quando você estiver cansado, é exatamente isso. Você vai sentir a sua panturrilha dura, você vai sentir sua coxa... fadigada mesmo, e você vai sentir, às vezes fica até com a perna meio mole, meio bamba, mas a sua respiração dificilmente vai estar muito alta se você fizer da coisa certa. É importante, isso é uma construção, né? Hoje eu tenho plena consciência disso. Eu lembro quando eu corria 1.500, já falei aqui várias vezes, a sensação é outra. Você chega, você respira tão intensamente ao longo de uma prova de 1.500 que você chega a sangrar na via aérea. Eu lembro disso, que eu corria os 1.500 é tão intenso que no final eu ficava com gosto de sangue na boca e depois eu sentia, eu escarrava com sangue. Olha que bizarro, porque você fica respirando muito intenso. Aí eu vou falar eu acabei de falar que você vê o maratonista correndo a Maratona de Londres ganhando com cara de que tá tudo bem. Agora vai lá e olha a cara de uma prova de pista. O 1.500 na Olimpíada, o 5.000 na Olimpíada é outra cara. É outro padrão respiratório, é completamente diferente, gente. Fisiologicamente é completamente diferente. Então, é importante a gente ter esse autoconhecimento para poder se controlar, inclusive, no dia da prova. Com certeza, André. Bom, gente, a gente vai aqui para algumas dicas muito relevantes aqui para quem está indo para sua primeira ou está querendo buscar aí uma segunda, ou terceira, ou quarta, ou quinta meia maratona e está em dúvida sobre qual correr, a gente vai fazer algumas dicas. Vamos falar 3 meias maratonas brasileiras e 2 meias maratonas internacionais. Lembrando que a gente tem também um episódio sobre a Super Halves. A gente tem um episódio lá do comecinho que a gente falou da mandala desconhecida, que todo mundo conhece a mandala das majors, mas não conhecem a mandala das meias maratonas. Mas antes eu queria convidar todo mundo que está assistindo aqui, que já chegou até aqui, para curtir esse vídeo, se inscrever no canal se estiver acompanhando pelo YouTube. Se você estiver acompanhando pelo Spotify, não deixe de avaliar o podcast e principalmente seguir a gente no Spotify para que você seja notificado toda segunda-feira às 6 da manhã, quando entra episódio novo. E convidar todos vocês, gente, a acompanhar a gente no Instagram, onde nós temos conteúdos exclusivos que vão além desse podcast, com os nossos Reels semanais, que são verdadeiras bombas de conhecimento, além de cortes dos episódios, chamadas para os episódios e alguns conteúdos extras que a gente sempre libera por lá. Por fim, quero convidar para aqueles ouvintes que podem e que gostam do que a gente faz aqui, que acham do que a gente merece, a conhecer o nosso Apoia-se. Apoia-se, que está totalmente reformulado,
que tem recompensas, mas a principal recompensa primeira coisa, é você fomentar esse projeto, que é um projeto completamente independente, que hoje em dia eu e o Murilo, a gente coloca dinheiro do bolso todos os meses para botar ele no ar. É um projeto deficitário, inclusive, no momento. E é que a gente faz por amor, né? Então, assim, se você gosta do que a gente faz aqui e puder ajudar, esse é o primeiro ponto. Mas pensando numa maneira de retribuir ao carinho e ao apoio financeiro, que a gente sabe que não é fácil, a gente tem também os episódios secretos. Então, temos episódios mensais, bônus para apoiadores, que você pode acompanhar ou na própria plataforma do Apoia-se ou pelo próprio Spotify. Você procura lá por KM41 apoiadores e você pode escutar no Spotify os nossos episódios bônus. Nós temos um primeiro sobre ciclo de maratona, que o Murilo destrinchou tudo sobre o ciclo de maratona dele. E teremos um segundo que a gente vai... Eu tô triste de que esse segundo episódio bônus vai ser bônus, não vai ser para todo mundo, mas é a maneira da gente retribuir aquelas pessoas que realmente apoiam a gente, que a gente vai falar sobre as tendências da corrida segundo o novo relatório do Strava. Então, assim, um episódio muito legal, verdadeiramente imperdível, em que a gente vai falar sobre para onde a corrida de rua está indo no nosso país. É isso aí. Bom, então vamos lá, gente. Provas meia maratona em São Paulo. Tem uma que eu já corri, tem uma que eu vou correr, e tem uma que eu ainda não corri. A primeira é a Meia Internacional do Rio de Janeiro, né? Ela acontece em 17 de agosto de 2025. 17 de agosto em 2025 vai ser essa data. Gente, não tem como ser mais bonito do que isso. Então, a paisagem à beira-mar, Rio de Janeiro, clima maravilhoso. É quente, não vou dizer. Não vou dizer que não é. Mas é uma prova plana e é uma prova muito bonita. Então, você está querendo... a gente sabe que a Maratona do Rio é uma das mais procuradas, se não a mais procurada do nosso país, né? E a Meia Maratona do Rio, acho que é o caminho intermediário aí, que acho que é uma prova que eu já corri. A organização é ok, não é nada demais, mas também não deixa nada a desejar. A gente tem episódio, né? A gente tem episódio sobre ela. Exatamente. Se quiser ouvir um review completo lá, até a gente fala sobre alguns pontos que precisam melhorar, mas a prova realmente é espetacular do ponto de vista de paisagem. Para quem, como eu, acho que Rio de Janeiro é o lugar mais bonito que já foi, é uma bela prova. A segunda, André, a gente colocou aqui a Meia Maratona Internacional de Florianópolis, Oakberry, aquela marca de açaí, que agora, inclusive, no final de semana seguinte, ao que nós estamos gravando aqui, no dia 4 de maio, né? Então, para quem não sabe, Florianópolis tem duas maratonas, que eles falam maratonas internacionais. Uma eles falam que é de Florianópolis, a outra é de Floripa. Uma é a que eu vou fazer em junho e a outra é em agosto, se não me engano. E tem essa meia maratona internacional, que agora em maio é uma prova com trajeto predominantemente plano e um clima predominantemente frio também. A tendência é que haja temperaturas um pouco mais amenas, ainda não muito frias, mas amenas. Então é uma prova bem interessante para quem quer estrear, né, na distância e numa cidade super bacana aí como Florianópolis. Dá para fazer uma meia maratona seguida de uma pequenas férias, embora nesse clima eu assim, acho que eu passei a grande maioria dos meus as minhas férias escolares em Florianópolis. Eu tenho família lá, então assim, e eu passava as férias escolares, muitos anos eu passava as férias de julho e as férias do fim do ano. E em julho, gente, o inverno lá é frio mesmo, tá? É gelado, é gelado. Não é esse friozinho de São Paulo que não... até estamos em maio, em final de abril. Eu não usei blusa esse ano ainda, gente. Se você é desses paulistanos que já acham que tá frio, eu olho as pessoas andando na rua de blusa, eu falo, gente, o que tá acontecendo? O pessoal não sabe o que é frio, pelo amor de Deus. Não, eu não usei blusa esse ano ainda em São Paulo, mas lá em Floripa é frio, então não vai dar para pegar a praia, mas Floripa tem muito a oferecer. E a última, a terceira recomendação é, na verdade, uma prova que eu ainda não corri, mas irei correr agora, dia 18 de maio de 2025. É a ASICS Golden Run. É uma prova que, assim, pelo que eu escuto falar, tem uma excelente organização. A gente vai avaliar essa prova aqui no podcast. E ela tem, assim, é a prova favorita dos noinha de performance de São Paulo. Então, para aquele corredor que está querendo buscar performance, é uma prova ali na Marginal, completamente plana, numa época em que São Paulo já não é mais quente, embora, como eu já falei, eu não acho que esteja frio. E tem aí uma possibilidade de você conseguir um RP ou estrear de uma maneira mais tranquila.
É, engraçado, né, André? Você brincou ali, falou que a prova dos noinhas pro performance, né? E é engraçado como a marginal ali se tornou ali o local Sim. preferido para bater RP, né? É. Então, cada vez mais as organizações passam provas para lá, um trajeto chato pra caramba, né? Do ponto Uhum. de vista psicológico, mental ali, você aguentar ali correr tanto tempo, né? Recentemente ali eu corri a Seven Run 28K, né? Acho que eu mencionei no começo do episódio também. E quase toda a prova na marginal também, ida e volta, é bem chato, né? Mas para performance acaba Exato. sendo bem interessante, né? São coisas diferentes, né? Acho que a de Florianópolis e a do Rio de Uhum. Janeiro, você vai ter paisagens, você vai ter coisas que a de São Paulo não tem. Porém, a de São Paulo tem a facilidade, né? A maioria dos nossos ouvintes são de São Paulo, né? Embora não todos, Uhum. obviamente. É uma prova que, para quem está buscando RP, é uma prova muito boa. E Uhum. agora, falando de provas internacionais, Murilo, fala aí. A primeira delas a gente colocou que é a meia maratona de Lisboa, né? Então, também uma prova que dá para você unir ali turismo Essa é Super com a Half, sua né? prova. Essa é Super Half, sim. É uma prova super disputada, pelo que eu vi, assim, tá cada vez mais difícil você conseguir Uhum. inscrição nela. As Essa eu quero inscrições correr um dia. acabam relativamente rápido. Falam muito bem dessa prova. Uhum. Nunca fiz, mas conheço a cidade, acho super Nossa, legal. É um dos destinos eu favoritos adoro ali Lisboa, cara. dos brasileiros. Super legal, né? Então, assim, é uma prova que vale bastante a pena você colocar ali na sua lista de desejos ali, colocar como É. meta realizar essa prova. Vale bastante a pena. Gente, aliás, Portugal é muito legal, assim. Uhum. Se você tiver disponibilidade, estiver procurando um lugar legal, acaba que dentro de uma viagem para a Europa, que obviamente nunca vai ser barata, é uma viagem um pouco mais barata. Nosso dinheiro vale alguma coisinha lá. Uhum. E cara, você vai ter uma cidade linda, linda. Lisboa, eu fiquei impressionado. Já fui 2 vezes, as 2 vezes eu fiquei com a mesma sensação. É impressionante Uhum. como é uma cidade bonita. Eu fui muito bem tratado. Eu tive das melhores refeições da minha vida por lá. Uhum. E eu fiquei com muita vontade de correr uma prova lá. Eu já corri a maratona do Porto, mas nunca corri nada em Lisboa. Então essa meia maratona eu botei aqui porque tá no meu radar mesmo. É uma que Sim. eu tenho muita É. vontade de correr. E a Uhum. segunda. Fala aí. Sim. Desculpa, você falou da comida, né? Poxa, pontos turísticos também são muito legais. E como você falou, o preço, né? Eu lembro que quando eu fui para Portugal, na mesma ida, eu fui também para a Áustria, né? Visitar a cidade dos meus avós, né? Tanto Viena quanto uma cidade vizinha menorzinha onde meu avô nasceu. E, nossa, eu fiquei, acho que foram 12 dias em Portugal e 4 dias, 5 dias na Áustria. E assim, acho que eu gastei na Áustria em 5 dias o que eu gastei nos outros 10, 12 em Portugal, assim. Então, Exato. realmente é uma cidade bem mais barata, assim, bem mais acessível. Então, vale Sim, sim. bastante a Não pena. é tão barata quanto já foi, mas quando eu corri a maratona do Porto, depois eu fui para Madrid e depois Barcelona. Uhum, É gritante a diferença de preço. E é do uhum, lado, né? Você fala, vou cruzar a uhum, fronteira aqui, acho que não vai encarecer tanto, né? Mas não, é uma diferença bem significativa, assim. Portugal ainda é bem é mais mesmo. acessível. E o legal de Portugal é que, assim, se você quiser, você, pô, tem um orçamento, se você quiser comer num lugar caro, tem lugar caro pra você comer. Mas se você quiser comer num lugar Sim, mais barato, tem também. Né? Então tem coisas que não, tem lugares que não oferecem isso, né? E a estadia exato. também não é tão cara. Agora mesmo eu vou, se tudo der certo, correr a maratona de Chicago esse ano. E eu tô Uhum. assustado com os preços, assim. Tô bem assustado. É tudo bem muito caro, né? Ainda mais porque é o final, Uma cidade é cara. a semana da maratona e tudo mais, né? Mas enfim. Uhum, E aí, por sim. fim, a gente trouxe aqui a meia maratona de Praga, que assim, eu E não, também é. que também é super half, que eu não Uhum, conheço, mas assim, eu tenho muita curiosidade. Dizem que é uma das cidades assim historicamente mais bonitas que tem. E se você uhum, tem curiosidade de conhecer ali o leste europeu, eu tenho muita curiosidade. É uma prova que também, nível super half de organização, tem uma possibilidade de você aliar também aí com uma viagem e também é uma prova que deve ser muito interessante. Então aqui temos sugestões para todos os tipos de pessoas uhum. e Exato, orçamentos. André. Exato. A gente mencionou aqui duas meias na Europa, né? Mas pensando em outras meias internacionais, eu vou citar brevemente aqui duas que eu acho bem Ah, legal, interessantes boa. assim também. A meia maratona de Buenos Aires, né? Muito Então, bom.
a Argentina já não está mais tão barata como estava. Dizem que tá caríssimo, viu? Pouco tempo. Dizem que está caríssimo, mas é uma meia muito boa também, numa época fria, né? Acho que é agosto ou setembro sempre, uma época relativamente fria ali na Argentina. Uma vez eu fui para lá acompanhar um grupo de atletas e largou com -1, então assim, tava bem frio, foi uma exceção, não costuma ser tão frio, mas assim, tava... -1, assim, foi bem desconfortável, mas é uma prova bem legal, bem plana também, uma prova boa, que também, mais uma vez, dá para você unir todas, né? Todas as provas, assim, qualquer lugar fora da sua cidade natal, dá para você turistar também. E uma outra prova bem legal também, principalmente para quem gosta de bons vinhos ali, é a meia de Mendoza, né? Então, também na Argentina é outra prova bem legal, uma prova menor, mas que tem ganhado notoriedade a cada ano que passa, e também uma prova bacana para quem vai estrear, e uma cidade que eu também não conheço, mas tenho alguns alunos que já fizeram essa prova e quero muito fazê-la também, talvez a meia, talvez a maratona, no mesmo dia tem a maratona também, e é uma cidade bem bacana também do ponto de vista turístico, vale bastante a pena. Muito bom. Então, gente, assim, eu vou deixar aqui umas considerações finais, mais ou menos um compêndio aqui, mas assim, principalmente eu quero deixar algumas mensagens assim. Primeiro, saboreie cada uma dos seus passos na sua jornada como corredor. Assim, acho que essa é a principal dica que eu daria. Como eu já citei aqui o exemplo da minha cunhada, que para mim tem uma trajetória muito legal assim de acompanhar, que tá cada prova tá saboreando, usando aí a palavra do Carlos. Eu acho que é o jeito mais gostoso de você fazer essa transição. Não tenha pressa, né? A corrida de rua, o mais gostoso dela é você progredir aos poucos. Se você puder evitar lesões, acho que uma bela maneira de evitar lesões é você progredir de forma bem gradual. E se você sente que é o momento adequado, faça isso, corra assim uma meia maratona, porque é muito legal, é uma baita distância, é um baita desafio, vai te transformar como corredor, é potencialmente uma transformação também pessoal, vai te colocar a corrida num novo patamar, você vai conseguir ter uma capacidade de organização, de rotina, que vai ser bom para a sua saúde, vai ser bom para a sua jornada como corredor e vai ser bom como pessoa. E por fim, a última dica: não largue forte, não largue na paulada, faça uma estratégia, faça uma primeira metade da prova relativamente conservadora, e se você estiver se sentindo muito bem, força na segunda metade. Isso é uma das coisas que, assim, putz, é tão melhor. Usando exatamente foi isso que a nossa ouvinte mandou para mim. Foi tão melhor, ela mandou um tão enorme, assim, foi tão melhor. E é isso que você vai sentir se você largar um pouco mais conservador e forçar na segunda metade. Você vai ter uma experiência muito mais legal, que vai te colocar para querer correr outras meias maratonas e eventualmente um dia, se você quiser correr uma maratona. É isso aí, André. Como eu falei lá no começo, sou um apaixonado por essa distância. Se você nunca fez uma meia maratona, pense em fazer, e talvez tenha ali os pré-requisitos que nós mencionamos, né? Para você encarar o seu primeiro ciclo para os 21. A gente recomenda fortemente, né? Tem uma grande chance de você também se apaixonar pela distância e ela se tornar a sua distância favorita. Então vá em frente, siga ali as nossas dicas, nossas recomendações, esteja preparado ali para o volume de treino que a gente mencionou ser o aproximado ali que você vai encarar, né? Procure o acompanhamento profissional de alguém, porque é uma distância que já exige uma preparação mais bem planejada, já é mais complicado você fazer uma meia maratona só por fazer, sem muita organização, sem uma periodização de treinamento. Então faça ela direitinho, que vai valer bastante a pena. Isso aí, Murilo. Muito obrigado mais uma vez. Então, corredores e corredoras, encontre o seu motivo para continuar correndo e nos encontramos no próximo quilômetro 41. Até lá! Até!